Boa tarde, André. Boa tarde. Obrigado, é um prazer receber você aqui em Berlândia. Meu nome é Igor, eu tenho casa em Simanca, né? E minha primeira pergunta para você é um tema muito recorrente e presente nos dias atuais. E é um tema que você tem muita sensibilidade humana, de muitas histórias que ela defendeu. Eu queria saber como que as histórias impactou a Andréia como pessoa e como que ela trouxe essa sua experiência, sua emoção para o palco. Todas as histórias que a Mércia Albuquerque, que é essa advogada sobre a qual a peça fala, conta a história dela, né? Todas essas histórias são muito fortes, muito avassaladoras, assim, são histórias reais, muito concretas, aconteceram. Os nomes das pessoas que sofreram os abusos, as irresponsabilidades, os mandos e desmandos estão ali, com tudo narrado, com nome, sobrenome, data, familiares, torturadores, tem nome no Diário da Mércia. A gente escolheu no espetáculo não colocar os nomes dos torturadores, porque não nos interessa falar deles, né? Então, são histórias muito fortes que eu acredito que não tem impacto somente sobre mim, né? Mas sobre todas as pessoas que participaram da criação do espetáculo e pelo que eu tenho visto, a plateia também fica muito emocionada, muito tocada por essas histórias. Obrigada a você. Boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, Adriana. Obrigada. Andréia, você já está numa fase da sua carreira em que você pode escolher o que você quer fazer, o que você acha que compensa levar para o seu público. E eu assisti sua entrevista no Roda Viva e parece que mais do que escolher essa peça, parece que esse texto te escolheu. Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. Não acredito muito nessa coisa entidade, uma peça me escolhe, porque uma peça ela não existe, ela só existe quando ela é montada, falada, né? Uma peça de teatro escrita num papel, ela ainda, por enquanto, é uma obra semi-morta, né? Ela começa a existir como teatro quando ela se levanta, quando ela sai do papel pela força e pela criação das pessoas que estão ali, né? E de fato, às vezes na vida da gente, a gente consegue escolher alguns trabalhos, mas não é sempre assim, não. Às vezes a gente tem que fazer umas coisas porque tem que fazer, tem que enfrentar de tudo, né? E isso também, desculpa, perdão, só um minuto para eu completar aqui para ela, obrigada. Às vezes também esses trabalhos aos quais você não escolhe exatamente, você vai por outros motivos que não sua excelência de escolha, assim, também são muito importantes e modificam a gente muitas vezes. Então, as escolhas elas não são emparedadas assim como uma decisão minha só, sabe? Eu acho que também saber negociar com o que a vida oferece, eu acho que é o mais importante, muitas vezes. Obrigada. André, como surgiu a história de contar, aliás, como surgiu, né, essa oportunidade para vocês de contar a história da Mércia, né? O que motivou, né, a trazer essa história para a peça Lei de Tempestade? Na verdade, a minha primeira motivação, meu primeiro desejo era trabalhar com a Yara de Novaes, com a diretora da peça, que também é uma atriz imensa, uma atriz maravilhosa brasileira, e também grande diretora. Então, nesse desejo de trabalhar com ela, a gente começou a procurar alguns textos e a gente se apaixonou por várias coisas que acabaram não acontecendo, e a Yara foi fazer um filme onde ela ficou sabendo sobre a história da Mércia Albuquerque e ela começou a procurar, a querer saber quem era essa mulher tão forte, tão extraordinária dentro da simplicidade dela e de toda a coragem que ela teve, e a gente resolveu contar a história dela. E o que você acha que o público
né, vai sair, né, daqui? O que você acha que eles vão levar de conhecimento político, de uma história que, né, eu creio que muitas pessoas não sabem ainda desse período, né? O que você acha que vai levar esse impacto aí? Vai gerar essa alegria de sair daqui e falar, poxa, eu assisti uma peça maravilhosa, hoje eu aprendi muito. A cultura me trouxe conhecimentos grandes. O que o público pode esperar aqui da cidade de Belém, da região? A gente nunca sabe o que um espetáculo, uma peça, um livro, uma música, um quadro, um filme como ele vai tocar, como ele vai falar, chegar até a plateia. Isso é uma incógnita, isso é um mistério, para sempre será. Você nunca sabe se a história que você está contando, como ela vai operar alguma modificação, vai trazer algum conhecimento. A gente deseja que sim, né? Mas pela experiência que a gente tem tido, Yara, eu, Francisco, Valência, Verônica e toda a equipe de criação, que é grande e incrível, a gente tem visto que a peça ela comove muito e ela narra fatos que realmente aconteceram. Algumas pessoas, principalmente os mais jovens, principalmente os mais jovens, que não viveram, não passaram por esse período, talvez se surpreendam. Outros jovens que tiveram mais oportunidade de conhecer a história, ou por um motivo ou por outro, devido às circunstâncias da vida de cada um, vem confirmar. E pessoas mais maduras vêm, de alguma maneira, celebrar. Celebrar não é uma boa palavra, né? Porque a gente está falando de ditadura, de assassinato, mas vem se encontrar com tantas pessoas desaparecidas, com tantos nomes de pessoas que sofreram muito. Tantas injustiças. Fazer justiça, o teatro não está ligado a essa ideia de fazer justiça. Eu acho. História. Nem a história. No caso da Mércia, quando a gente pega a história da Mércia para fazer uma história que será contada no teatro, a gente tem que abandonar um pouco esse senso de vamos fazer justiça com essa peça, vamos clamar por isso ou por aquilo, porque eu acho que o teatro ele não é um bom veículo para a gente pisar e repisar as nossas ideologias pessoais, a questão da justiça. Eu acho que o teatro é o melhor veículo, o melhor lugar que existe para a gente refletir, ver o que é diferente, se relacionar com posições diferentes, com pensamentos diferentes, pessoas diferentes, ambientes diferentes, frutos diferentes, de famílias diferentes. Então, acho que esse é o bom lugar do teatro. E isso é muito surpreendente, porque às vezes você acha que determinada pessoa que tem aquele tipo assim que você fala, esse aí eu já sei, não vai gostar da peça, porque tal, não sei o quê. Não, muitas vezes, na maioria das vezes em que eu determinei isso como intérprete, eu errei, foi ótimo, né? Então a gente nunca sabe o que vai dentro da cabeça e do coração de uma pessoa. Então acho que a peça, o teatro, ele tem esse poder de transformar coisas e pessoas que a gente nem imagina. Então acho que a questão da justiça que você cita muito bem, te agradeço tocar nesse ponto, mas é uma questão que vem em seguida da história dela, da Mércia Albuquerque e das pessoas que ela defendeu. Em seguida, você tomar conhecimento desse mundo real, muito real, insuportavelmente real e concreto. A partir daí, talvez o teatro possa fazer alguém pensar em isso não está certo, isso não foi certo.
Então esse é que eu acho que é o bom ponto. Essa reflexão que vai ficar, né? Positiva. Tomara. Andréia, se a Mércia vivesse hoje em dia, o que você acha que ela falaria para você, como atriz, como mulher, como pessoa? Não sei. Porque a Mércia que está na peça é a minha Mércia. É a Mércia da Yara, de Novaes, da Silvia Gomes, de todos nós que fizemos, né? A Mércia, de verdade, vamos dizer assim, não sei. Pode ser que ela dissesse, muito bem, minha filha, tá direitinho, ou o sotaque tá direitinho, ou não. Não, minha filha, eu não falava assim, não sei. Mas é de coração e de verdade que a gente faz essa... Não é homenagem, não. Teatro também não é para homenagear, não. O teatro é para viver de novo várias histórias que você conta todas as noites, e toda noite é diferente, e a plateia é diferente, e é preciso se relacionar com essas pessoas totalmente diferentes que vieram naquela noite. Então será uma noite misteriosa, como é que vai começar, como é que vai ser. Então é essa Mércia que está falando aí agora. Eu acho que o bonito é que ela vive, ela está viva de novo através dessa peça, da maneira que a gente conseguiu entendê-la e conhecê-la. Andréia, Obrigada. meu nome é Amanda, sou jornalista independente. Oi. O que mais te atraiu na personagem ou na história para aceitar esse convite? E se fosse para você definir Leis de Tempestade em uma palavra ou sentimento, qual seria? O convite, na verdade, partiu de mim, né, Amanda? Eu que procurei a Yara, então foi um acordo, assim, uma chegada num ponto comum que aconteceu entre nós, né? A gente queria trabalhar juntas, e a gente conseguiu um assunto trepidante, forte, né? Interessante, uma personagem incrível, extraordinária, maravilhosa, uma autora igualmente extraordinária, que é a Silvia, e a gente conseguiu contar essa história e fazer essa história virar teatro, né? Porque para fazer no teatro tem que ser teatro, e para ser teatro tem uma certa natureza de contar essa história, que tem que ter beleza, tem que ter encanto, mistério, medo, traição, sexo, não sei, tudo misturado, né? Tem um curta-metragista, eu acho que ele é de Pernambuco, chamado Simeão Martiniano, não sei se vocês conhecem. Ele fazia filmes de luta lá no sertão e vendia numa barraquinha na feira. E tem um documentário sobre ele maravilhoso, ele foi homenageado, ele é um cara incrível. E ele fazia esses documentários com o pessoal da região e tal. E aí uma vez entrevistaram ele e ele falaram o que é preciso para você fazer um bom filme. Aí, se eu conseguisse me lembrar, eu não vou conseguir, mas ele diz 7 coisas, acho que é traição, sexo, violência, dinheiro, corrupção, poder, amor, paixão, sei lá, ele dá essa. Então acho que a nossa peça segue um pouco o manual do Simeão Martiniano, tem um pouco de tudo, mas principalmente a história dela. E para definir numa palavra só, eu diria tempestade, uma boa tempestade. Alexandre do Região Verdade. Boa tarde, a peça, ela Alexandre. fala sobre memória, resistência e democracia. Como você vê a importância da arte para preservar e provocar reflexões sobre a história do Brasil, e qual vai ser a sua reação nessas duas linhas do tempo? Pode repetir para mim? A gente vê a memória, a resistência da ditadura, certo? Como você vê a importância da arte para preservar e provocar essa reflexão dos dois tempos, da ditadura no passado, essa você está vivendo agora, atuando no nosso tempo? Eu acho que a cultura, né, ela pode falar do que quiser, né? São muitos assuntos, muitas histórias, a gente não importa muito que assunto você vai escolher, desde que ele
tenha uma pegada, né? Como teatro, como música, como filme, enfim, um interesse, que ele desperte interesse, né? Que ele seja realmente, que ele faça um barulho, assim, né? Sobre a resistência, não, a gente não fez essa peça para fazer resistência, até porque não, a Mércia Albuquerque, ela sim tem uma história de resistência, né? Mas a peça traz de volta essa pessoa que ninguém conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar, a Yara também não, a Silvia também não. Então, como ela era uma mulher tão importante, e diante da nossa total ignorância sobre ela, a gente achou que, da importância e da grandeza do diário dela, a gente resolveu mergulhar nesse assunto. Mas não exatamente para se colocar no posto de artistas resistentes ou resilientes, exatamente assim, sabe? Uhum. E eu acho que a cultura, ela sempre desperta muitas coisas. Esse é o grande poder e grande fascínio que a cultura exerce sobre a gente, né? A sua reação, quando você está ali atuando, emociona pela linha do tempo, né? Hoje a gente vive mais de forma democrática e vai atuar uma peça que remete lembrança, memória, coisa que não deve voltar, por exemplo. Se a minha emoção... Se ela faz... sua reação, como você se sente. Me sinto ótima, me sinto bem, me sinto feliz de fazer essa peça. É uma sensação muito boa em relação ao meu ofício, em relação à história que eu estou contando, aos lugares que eu tenho ido, como aqui, por exemplo, Uberlândia está sendo incrível, estar aqui com esse espetáculo, como a gente foi a Porto Alegre, como nós iremos a Belo Horizonte, Rio de Janeiro de novo, São Paulo de novo. Então, é um... Gratificante. Hã? Gratificante. Talvez, sim. Eu acho que uma coisa muito boa, realmente contar essa história, fazer essa peça, apesar de tudo, apesar do assunto, é um prazer e é uma alegria para mim como intérprete e no meu ofício poder exercer essa liberdade. Boa tarde. Oi, boa tarde. Oi. Do canal Fashionando. Como que foi para você viver essa história de uma mulher tão forte que enfrentou a ditadura tão fortemente, né? Narrar essa história te tocou, te trouxe lembranças, alguma memória, te despertou? O que despertou na Andréia reviver essa história que foi tão forte na história do país, né? E trazer ela agora para o teatro, interpretar essa mulher forte, do seu jeito, do modo como você disse, sem citar nomes, mas revivendo essa história que é nossa. Sem citar nomes dos torturadores, que eles não merecem palco, tá certo? No palco só sobe gente legal, e quando sobe bandido, gente má, que nem o Ricardo III, o Iago, sobe com grandeza, Creonte, grandeza. Não essa gente que está espalhada por aí, que não, né? Enfim. Mas, qual é a sua pergunta mesmo? Como que você se sente representando essa mulher tão forte? É como eu disse para ele, alguma emoção, me sinto ótimo. Não, olha, eu tenho 61 anos, né? Eu sou do século passado, eu vivi a ditadura quando criança, vivi muito de perto, tenho muitas lembranças, todas péssimas e muito angustiantes, mas eu vivi, você imagina como é que... Tem uma foto muito famosa que é um lugar, assim, um campo de guerra totalmente destruído, com 3 crianças pequenininhas, vestidas com farrapo, sujas de poeira, um lugar assim, Oriente Médio. Elas estão em cima de uma pedra, sentadinhas, com as mãos assim, assistindo, completamente embevecidas e estateladas, 2 homens que têm uma porta de uma casa que caiu. Eles
tiraram as janelinhas dessa porta e eles ficam escondidos na folha de baixo da porta fazendo um teatro de bonecos. E as crianças estão felicíssimas. Então é um cenário tão improvável, tão contraditório, tão paradoxal de tudo que a gente conhece como felicidade, alegria, mas aquela é uma foto de felicidade num mundo terrível, né? Então essa foto sempre, quando falam teatro, essa foto sempre aparece para mim, porque mesmo no pior dos lugares a gente ainda pode fazer teatro, que só depende da gente. E então, assim, essas lembranças, essas coisas, elas são minhas. Eu não levo elas para a peça, porque a peça já é muito densa de suas próprias histórias, suas próprias emoções e lembranças e o contexto todo. Então, eu não preciso carregar para o espetáculo as minhas coisas pessoais, assim. Na verdade, a peça, quando ela me toca, que eu me emociono, muitas vezes acontece, é muito pela história que eu estou contando ali. É por causa do Ramírez, que eu conheci a família toda, eu li o livro que a família fez sobre ele. Muitas famílias dos desaparecidos, para evitar o silêncio, porque também eu acho que a pessoa morre mesmo, de verdade, quando você não se lembra mais dela. Quando apaga, o que tem de horrível na morte é que você começa a esquecer a voz, o cheiro, a maneira de falar, a maneira de andar, de se mover. Esses sinais que são únicos entre cada um de nós, eles vão ficando fracos, sinais fracos. Isso é muito angustiante em relação à morte. Então eu acho que essas famílias, a maioria, faz livros sobre seus entes perdidos e amados, que é para preservar aquela presença. Aquela pessoa existiu, ela não foi enterrada ainda, ela foi massacrada, mas ela existiu, ela teve vida, ela teve infância, ela brincou de bola, de carrinho, sei lá o que, ela namorou a fulana. Então é muito importante que essas histórias sejam contadas por esses familiares. E quando eu mais me emociono é quando, depois da peça, chega alguém para mim e diz: eu sou sobrinha da Dionari, eu sou tio do Ramírez, eu sou primo do Cândido, eu estou aqui. Porque o fato dessas pessoas virem falar comigo só me diz uma coisa: elas confiaram naquela contação de história tão real, dura e muito amorosa, porque a Mércia era uma mulher, acima de tudo, amorosa. Então, e alguns falam: eu não sei nem o que dizer. Eu falo: já disse, já está dito. Se você veio me dar um abraço, já está tudo falado. Então, acho que é nesse lugar que a peça opera, assim, essa mistura de emoção e de falas muito concretas, muito duras e reais. Obrigada. Oi. Boa tarde. Vou começar abrindo sobre o portal Bernardino Foco. Oi, Sabrina. E eu vi que é um texto bem denso, bem profundo, como você disse, né? Um tema muito profundo. E nele tem alguma fala que te toca pessoalmente? Há muitas. São muitas, eu vou dizer uma para você. Uma coisa que a Mércia diz, né? Ela fala assim: uma coisa que nunca vai sair da minha retina é o olhar suplicante de uma mãe que procura por seu filho desaparecido. Outra muito boa, que está muito em voga, que estão todos soltos por aí, os gafanhotos: os loucos em ascensão. Estão todos eles soltos em ascensão. Eu preferia que abrisse o hospício, eu acho que a gente já está mais protegido. Oba! Tudo bem? Então eu acho que a gente já está mais protegido. Enfim, o que mais? Tem cada frase linda na peça. E tem coisas engraçadíssimas também, porque a Mércia era uma mulher invocada, desbocada quando precisava, intrépida, valente, furiosa, amorosa, engraçada, vaidosa. Tempestuosa. Então, muito. Então
É uma coisa caudalosa, é uma mulher assim, mas vai para onde, Mércia? Eu vou para. É muito legal, muito bacana a história dela. André, essa pergunta é para a gente convidar toda a Uberlândia e região. Gostaria que você fizesse um convite, tá? Para toda essa rapaziada, principalmente os jovens, né? Vamos lá, vamos conhecer uma história desse país. Se você fizesse esse convite aí para a gente te ajudar a encher esse teatro e mostrar uma história importante que muitos jovens e muitos brasileiros não conhecem. Com certeza não conhecem mesmo. Os brasileiros da minha idade que não conhecem porque talvez não quiseram talvez se aprofundar no assunto, ou como alguns lá no Rio de Janeiro que têm mais acesso porque moram lá, que dizem que não, que a ditadura não aconteceu, que isso é invenção da esquerda, né? Isso é uma coisa meio recorrente. Agora mesmo eu estava vindo para cá, aquele menino Bolsonaro estava na televisão dizendo coisas muito doidas. Muito doidas. É muito doido, gente. O que essa gente está bebendo? Bom, eu queria dizer para todo mundo de Uberlândia que eu tô muito feliz de estar aqui. É um prazer enorme estar nesse teatro maravilhoso que vocês têm na cidade, uma joia linda do Oscar Niemeyer, esse comunista perigoso, cuidado. Mas venham assistir Leite e Tempestade, que é um espetáculo lindo, dirigido pela Yara de Novaes, escrito pela Silvia Gomes, interpretado por mim, uma equipe de criação genial, maravilhosa. A gente vai estar aqui em Uberlândia, no Teatro Municipal, amanhã sábado, com uma sessão às 17 horas e outra às 20. E no domingo, uma sessão às 15. Então eu espero vocês todos aqui. Obrigada. Vamos regravar? Depois você edita? Domingo é que horas? 17. Eu falei o quê? 15. Não, 15 é minha vontade, porque eu tenho que levar um avião. Começa de novo. Não vou começar não. Você vai fazer um take aqui, você não vai fazer isso comigo, eu ainda vou ensaiar. Olha, então a gente vai se apresentar aqui com Leite e Tempestade amanhã, sábado, às 17 e às 20 horas, sessão dupla, dá para todo mundo ver, e no domingo, às 17 horas também, a nossa última sessão. Tá? Muito obrigada, a gente espera vocês aqui. Isso é para fazer o quê? Venham. Não, aí você faz depois no seu vídeo. No meu eu vou fazer só o que eu quiser, tá? Não vai ficar me mandando, não. André, anterior você fala que a Mércia é uma pessoa muito alegre. Ela era, O que tem na Andréia na Mércia e o que tem na Mércia na Andréia? Um bom humor, um certo bom humor, uma certa ironia, desobediência e rebeldia. E um pouquinho de revolta, que não faz mal a ninguém. Muita tempestade. Muita tempestade boa. Tempestade. Se você me permite, a gente sair um pouquinho de Leite e Tempestade. Sim, você claro. está já caminhando para encerrar, você vai ensaiar. Claro. No ano que vem você completa 50 anos de carreira. É mesmo? Né? Não. Não foi 76, segundo a sua biografia lá nas pesquisas. Então, mas aí... No teatro. 76. 76 então você deve estar sabendo melhor que eu. Já vou fazer 50 anos, Sim. Divulga isso para ver se eu fico mais importante aí. Eu queria saber se você tem alguma marca especial, se você está preparando alguma coisa. Não estou preparando nada. O futuro a Deus pertence. Deus é bom o tempo todo. Não, eu não estou preparando nada. Eu espero que alguma... Eu nunca consegui preparar, nem pensar... ano que vem eu vou fazer uma... A única coisa que eu gostaria muito de fazer depois do Leite e Tempestade, eu gostaria, mas eu não sei se eu vou conseguir, não sei como é que vai estar coisa de agenda, né? Que às vezes, como eu falei para você, pinta um convite. Enfim, são muitas variáveis, né? Mas eu gostaria de fazer uma comédia bem safada, de penacho na cabeça. Não que eu ache isso safado, eu acho o máximo. Queria botar um penacho, uma sandália dourada de 12 centímetros e se der um fio dental, por que não? Gostaria. A Elke? Não, pode ser uma madrinha, uma inspiração. Elke maravilhosa. Super Elke maravilha. André. André Beltrão mesmo. Ainda não tô assim essa Elke toda, mas se eu conseguir uma peruca igual a dela eu já tenho. Oi.
André, boa noite. Boa noite. Meu nome é Érica, eu tenho a página Vitrine Uberlândia aqui e Oi. quero saber se para a preparação dessa peça, se você, a Iara, se vocês tiveram contato com pessoas que são herdeiros dessa época, né, que são filhos, que são familiares de quem passou por esse momento, ou se a peça é baseada realmente naquilo que vocês gostariam de imprimir conforme o entendimento ali de vocês mesmos. Olha, a gente poderia ter seguido por esse caminho que você falou, né, de conversar, fazer entrevistas e tal, mas a gente, quando começou a trabalhar e a ensaiar, a gente estava com muitas delicadezas, porque a gente tinha um receio muito grande de não conseguir fazer uma peça tão interessante ou bacana, e a gente tinha esse receio de virar uma coisa meio panfletária, Então a gente resolveu fazer tudo meio quieto, meio sozinha, meio na sala de ensaio, quietinhas e tal. Então a gente não procurou nenhum familiar dessas pessoas que são os protagonistas dessa história ao lado da Mércia. Porém, todavia, contudo, pela nossa faixa etária, a gente conhece muito bem o assunto. A gente tem amigos que passaram por isso, né? Eu tenho amigos de 60, de 70, de 80, de 50, que viveram essa história muito, muito profundamente. Então, a gente sabe do que está falando. Sim. Uma história muito viva e que ainda está por aí. É verdade. Ela já foi apresentada onde a Mércia vivia? Não, em Recife? No Recife? Ainda não, a gente vai em novembro. Certamente no final da peça vão procurar vocês também, porque vão identificar isso, né? Eu espero que sim. Vai. Tomara. Obrigada. Obrigada a você. André, Oi. meu canal, além de trabalhar a cultura, trabalha a inclusão de um jeito diferente. Por isso que eu faço trocadilho com Simanca, que eu manco, e eu faço, tem um slogan que é: a inclusão além da superação, tudo começa com um sorriso. E eu não gosto do termo que me define. E eu trabalho com um termo diferente, que eu descobri na faculdade, que é o termo singularidade. Onde todo mundo é homem, todo mundo é singular. E a singularidade tem várias formas. Ela pode ser de comportamento, pode ser física, pode ser emocional e pode ser psicológica. Eu gostaria de saber se você tem alguma história para compartilhar esses tantos anos de carreira, de experiência de vida que você tem. Alguma pessoa que tenha muita singularidade, seja o que você ensinou, o que você aprendeu, uma singularidade só sua. E para fechar, o que é inclusão para André e Beltrão? Singularidade, eu tenho 2 filhos, como você gosta de dizer, e achei bonita a sua maneira. Eu tenho 2 filhos com singularidades. Eu não ensinei nada a eles, eu só fui uma entusiasta das possibilidades. Quem me ensinou foram eles, até hoje, né? No meu caso, assim. E o que é inclusão para mim é viver junto, lado a lado. E eu tenho os meus limites, você tem os seus, todos temos, alguns mais visíveis, outros não. E qual é o problema disso? É uma beleza, né? É uma beleza. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Obrigada.